Todo mundo doido pelo pronome? Então, acabou umas matérias aí de morfologia que caem menos, aí vamos entrar em pronome, que já é uma coisa que é mais interessante. Você tem aquelas questões de classificação do pronome, que também caem, por incrível que pareça. Tipo assim, grifa o pronome e pergunta se ele é pessoal, se ele é oblíquo, não tem esse tipo de questão? E você tem as questões que são de emprego de pronome mesmo. Desde as questões mais complexas, que é o uso de pronome relativo, até uma questão de pronome demonstrativo, tipo de completar, este e esse. Já viram? Você tem que completar com este, esse, aquele. Então, você tem todos os níveis de questões de pronome em prova, tá? Vamos começar aqui. Vamos começar com um conceito. Quando você pensa em pronome, o que são pronomes? Palavras que acompanham ou substituem o quê? O substantivo. E isso já dá uma classificação para os pronomes. Gente, eu falo que pronome é base. Até para quem tem que ter língua estrangeira, você concorda comigo que o pronome é um dos mecanismos que você mais precisa? É pronome, preposição e artigo e verbo. São as categorias que a gente acaba usando para compor um idioma, né? Então, palavras que acompanham ou substituem o substantivo. Então, quando eu penso no pronome, é isso aqui, ó, palavras que acompanham ou substituem o substantivo. E essa categorização aqui, ela dá origem a essa classificação. Eu divido meus pronomes em pronomes adjetivos e pronomes substantivos. Aí eu tenho o seguinte, ad adjetivo, ad o quê, gente? Acompanham. Então, pronomes adjetivos acompanham o substantivo. E pronomes substantivos, S de substantivos, o que os pronomes fazem? Substituem. Substituem o substantivo. Então, se eu fizesse uma frase assim, ó, alguns alunos estudam muito. E esses aqui passam, tá? Alguns alunos estudam muito. O alguns está fazendo o que em relação a alunos? Está acompanhando, né? Porque o alguns aqui, ó, na verdade, ele acompanha a palavra o quê? Alunos, que é o substantivo de referência. Então, alguns alunos estudam muito, ele está funcionando como um pronome o quê? Adjetivo. Aí o menino vira e fala assim, mas o alguns não é um pronome indefinido? É um pronome indefinido com função o quê? Adjetiva, tá? É porque se vier escrito pronome adjetivo, você também não acha esquisito, porque isso existe mesmo. Então, nesse caso aqui é um pronome indefinido adjetivo. Bom, se por outro lado eu não fizesse alguns alunos, eu fizesse só assim, ó, alguns estudam muito. Nesse caso, o meu alguns não está acompanhando o substantivo algum. Todo mundo percebe que ele não está acompanhando ninguém. Então, alguns estudam muito. Esse alguns continuou sendo um pronome como indefinido, só que ele é um pronome indefinido como, gente? Substantivo, porque ele está substituindo o substantivo. Então, pronome indefinido substantivo, não acompanha um substantivo de referência. Então, os pronomes adjetivos acompanham e os pronomes substantivos, o que eles fazem? Substituem o substantivo, beleza? Que já é uma coisa que cai assim, pergunta se o pronome é adjetivo ou se ele é o quê? Substantivo. Aí depende de ele estar acompanhando ou não termos da frase, beleza? Bom, aí eu preciso de uma noção da classificação geral dos o quê? Pronomes, só para a gente entender essa classificação geral. Então, eu tenho classificação
geral dos pronomes. Bom, classificação geral dos pronomes, eu tenho pronomes pessoais, e aí eles se dividem em pronomes pessoais retos, oblíquos e de tratamento. Os oblíquos ainda se dividem em pronomes oblíquos átonos e pronomes oblíquos o quê? Tônicos. Vou te explicar cada um desses, tá? Só estou fazendo um mapinha aqui de todas as classificações que você tem, beleza? Então, pronomes pessoais. Depois eu tenho pronomes possessivos, pronomes relativos, pronomes indefinidos, demonstrativos e, por fim, pronomes o que, gente? Interrogativos. Vou explicar cada um, mas quando você coloca todos assim, fica mais fácil de você visualizar o que acontece. Isso aqui é a sua classificação geral de pronomes. Aí, automaticamente... Isso aqui não ficou bonito, não? Vou fazer mais bonito. Automaticamente, a gente pode já dar uma trabalhada nesses pronomes. Quando eu penso em pronomes retos, o que eu tenho? Eu, tu, ele, nós e o quê? Vós. Quando eu penso em pronomes oblíquos átonos, me, te, si, nos, vos, lhe, lhes. Porque quando a gente pensa nisso aqui, a gente vai mais ou menos meio que decorando, não vai? Ainda átonos, o, a, os e o quê? As. E as variações. Vou pôr o tônico mais para baixo para não ficar encostando. Pensei em pronomes tônicos. Olha o que acontece. Mim, ti, si, comigo, contigo. Aí olha o que acontece. Nós, vós, ele, eles. Você entendeu que o ele está aqui e está aqui embaixo também? Vocês viram isso? Que esse tipo de coisa que mais confunde, quando você tem um pronome mais de uma o quê? Categoria. Então, por exemplo, assim, ó, esses daqui estão aqui nos retos, que você pode colocar tipo um marca-texto, e eles se replicam aqui também nos oblíquos o quê? Tônicos. Não estão dentro dos oblíquos tônicos? Conseguiram ver? De tratamento. O que eu vou ter de tratamento? Você, senhor, senhora, vossa excelência, vossa senhoria, só para ter uma noção básica dos pronomes de tratamento. Perfeito? Pronomes possessivos. Pensou em possessivo? Meu, teu, seu, nosso, vosso. E as variações, né? Que seria minha, tua, não é isso? Sua, né? Suas, nossos. Pronomes relativos. O que eu vou ter? Que, quem, onde, o qual, cujo, quanto e como. Só tem esses 7, é ponto. Que, quem, onde, o qual, cujo, quanto, como são os pronomes relativos que a gente tem. Pronomes indefinidos, um monte, né, gente? Pronome indefinido é a categoria que mais tem, ó. Outro, que mais? Muito, pouco, mais, menos, bastante, cada. E olha como é que isso aqui parece uma bobagem, mas não é. Eu estou te dando uma aula de colocação pronominal, por exemplo, aí eu viro para você e falo assim, pronomes indefinidos atraem. Só que o menino nem sabe quais são os pronomes o quê? Indefinidos. Ou senão eu te dou uma aula de crase e falo assim,
não se usa crase antes de pronome o quê? Indefinido. Só que se você não tiver uma noção de quais são os pronomes indefinidos, é por isso que você erra. Você, no fundo, você não está entendendo o que está acontecendo ali. Aí aparece uma palavra tipo qualquer, o menino fala assim, por que não pode ter crase antes de qualquer? Porque não se usa crase antes de palavra, de pronome o quê? Indefinido. Aí você já vai ganhando uma noção. Outro, muito, pouco, mais, bastante, cada. Posso pôr aqui nenhum, já que tem espaço. Né? Porque você vai tendo uma noção básica dos pronomes. Pronomes demonstrativos. O que a gente vai ter como pronomes demonstrativos? Este, esse, aquele, aquilo, isso, isto, o, a, os, as. Tá vendo que o, a, os, as entra aqui, mas entra aqui também, ó. Dependendo da situação, ele é átono. Dependendo da situação, ele é pronome o quê? Demonstrativo. Essa tabelinha aqui, ela serve para você visualizar essas coisas, tá vendo? Que automaticamente você vai fazendo os links. Você fala assim, opa, esse negócio pode estar em duas o quê? Categorias. Opa, esse outro negócio também pode estar em duas categorias. Não é tudo que pode estar em duas, mas alguns podem, não podem? Não precisa pegar a seta, não. Vou pegar só o quadrinho. Tá perfeito. O que dá? Tá dando para os meninos ver. Pronomes interrogativos, a gente tem que ter muito cuidado para não confundir com advérbio interrogativo, tipo quando. Quando você esteve aqui? É advérbio, porque exprime uma o quê? Circunstância. A resposta vai ser hoje, ontem, amanhã, não é isso? Então, pronome você tem que, qual. Olha a diferença. Aqui, como é que é o pronome relativo? O qual, o artigo faz parte dele. Pode ter as variações. A qual, os quais, as quais. E aqui quem que aparece? Qual sozinho, tá vendo? Então, que, qual, quanto e quem. Isso daqui é pronome interrogativo. E as variações? Quais, quantos, né? Aí é diferente de advérbio interrogativo. Que aí, quando você tem um advérbio interrogativo, vou fazer assim só para você ter uma noção, tá? Diferente, advérbio. O que acontece nesse advérbio interrogativo? Onde, quando, por quê, para quê, como. Isso são advérbios interrogativos. E a gente, sem querer, confunde, né? Esse daqui o Robson carregou, mas a carga dele não tá roxa, não. Tá preta. Tá só escurecer. Então, advérbio interrogativo. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é essa noção geral dos pronomes, concorda comigo? Que a partir dessa noção geral, a gente consegue especificar cada grupo e trabalhar melhor. Desses grupos todos, qual que é o pronome que merece mais atenção? Pronomes o quê? Relativos, assim, para estudar em mais profundidade. Isso quer dizer que você não vai ver os outros? De jeito nenhum. Porque você vai chegar lá na prova, às vezes tem uma questão de eu e mim. Não tem as questões assim? É mais raro? É lógico que é mais raro, mas pode aparecer. Né? Dependendo da banca. O problema é que uma questão que você erra, né, gente? Você pode errar nada. Então, nós vamos falar um pouquinho desses pronomes aqui, deixando por último qual grupo? Os relativos, beleza? Por que nós vamos deixar os relativos por último? Porque os relativos eu preciso de uma aula só para ele. Ó, eu vou e grifo os demonstrativos, né? Isso que é bom. Vou seguir nessa ordem aqui, mas eu só vou pular os relativos, tá? Pra você entender como é que eu vou fazer.
E esse panorama geral, ele já é importante porque te facilita no reconhecimento dos pronomes, tá? Oi. Não. Esse somente como pronomes o quê? Demonstrativos. Os relativos só tem esses 7. Que, quem, onde, o qual, cujo, quanto e como. Aí as variações. As quais, os quais, cujos, cujas, só esses 7. Tá? Este pode ser relativo? Não. A única convergência de pronome que você vai ter, esses daqui podem ser retos ou oblíquos tônicos, esses daqui podem ser oblíquos átonos ou podem ser pronomes o quê? Demonstrativos. Aí o que pode acontecer é você ter um onde pronome relativo, que está aqui, e pode ter um onde o quê? Advérbio. Como é que vai ser um onde advérbio? Ele não tem termo antecedente. Onde você estava? Isso é uma frase interrogativa. E você vai responder assim, aqui, ali, lá, não é isso? Então, isso é um advérbio interrogativo. Agora, o local onde você estava é bonito. O local onde você estava está retomando a palavra lugar, ele é um pronome o quê? Relativo, né? Esses daqui já não vão aparecer com antecedente, né? Conseguiram visualizar isso aqui, só para ter uma básica noção dos pronomes? Tá. E ao visualizar esse grupo, você já percebe o seguinte, numa questão de classificação, você pode errar isso aqui, não pode? Porque eu grifo o pronome e falo assim, esse pronome é reto, esse pronome é oblíquo, aí o menino já não tem certeza. Vou fazer o seguinte, vou fazer um pensando que eu vou colocar um textinho e fazer algumas afirmações sobre o textinho, pra você pensar no que eu tô falando.
Que não vem uma coisa, às vezes, muito facinha, tipo assim, X é tal pronome. Mas pode vir também, tá, gente? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não vem nunca, não. Às vezes vem. Aqui, ela, essa, linha 4. Para reproduzir como é que vem na sua prova, né? Então, assim, ó, o pronome ele classifica-se como pessoal do caso reto. O vocábulo que é pronome relativo e no contexto retoma o substantivo realidade. Tá vendo? O vocábulo essa, na linha 4, tem função anafórica e faz referência à ideia contida no período que? Anterior. E aí, o que vocês acham? O primeiro tá errado, não tá? Não, o que é o pronome, né? O que é o pronome. É verdadeiro. Não, o em tá retomando assim, ó, na realidade, mas o que tá retomando só a palavra o quê? Realidade. Tá? Vou transformar ali para você ver, tá? Olha aqui, ó. O ele parece pronome reto, tem carinha de reto, mas se o menino estudar um pouquinho, ele vai ver que não é. Por que que não é? Quem luta não luta contra alguém? Isso aqui não tem uma função sintática de objeto que indireto, que está preposicionado? Ou se você ainda não sabe isso, funciona como um complemento do verbo lutar. Quem luta, luta contra, não é isso? Como ele é complemento, esse termo aqui só pode ser um pronome oblíquo tônico. É um pote. Ele não é um pronome do caso reto, porque os pronomes retos, eles só podem exercer função de sujeito ou predicativo do sujeito. Então, olha como é que é embolado para mim. Eu tenho que te dar morfologia primeiro, mas você sabe que ela tem a ver com análise o quê? Sintática. Não precisa ficar ansioso, porque assim que eu terminar a parte de verbo, eu já vou entrar o quê? Em morfologia, mas eu preciso dar a informação certa. O que determina se ele é reto ou se ele é oblíquo é a função o quê? Sintática. Ah, mas como é que eu vou saber? Através da função sintática. A partir da função sintática é que você vai saber. Através não, a partir para ficar certinho, tá? A partir da função sintática é que você vai saber. Então, aqui, ó, o pronome ele classifica-se como pronome pessoal do caso reto? Não, errado. Por que que tá errado? Como ele tem função de objeto que indireto, ele é um pronome oblíquo tônico. E aí eu vou te explicar isso em 2 minutinhos. Então, isso é um pronome oblíquo tônico. O vocábulo que é pronome relativo e no contexto retoma o substantivo que? Realidade. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Eu tenho assim, ó, significa se opor à realidade em que todos se encontram. Aqui, ó, todos se encontram na realidade. Então, aqui, ó, o em juntou com esse a que estava aqui, né? Todos se encontram na realidade. O em juntou com a formou na. Mas o que está retomando somente essa palavrinha aqui, ó. Não é isso? Em que está retomando na realidade. O que sozinho é só a palavrinha o que? Realidade. Todo mundo consegue ver? Então, eu tenho assim, ó. O que é um pronome relativo? Verdadeiro. E retoma no contexto substantivo que? Realidade. O em está aparecendo ali por causa da função sintática do que? Então, ele se encontra na realidade. Onde que ele o que? Se encontra? Uma expressão adverbial, né? Então, isso aqui está certo. O vocábulo essa tem função anafórica. O que é uma função anafórica? Retoma, né? Então, ele tem função anafórica e faz referência à ideia contida no período que? Anterior. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vamos ver, a solução mais adequada não seria essa. O que seria a solução adequada? Lutar contra ele e se opor à realidade em que todos o que? Se encontram. Ele está falando assim, ó, lutar contra ele significa se opor à realidade que todos se encontram. Então, se você lutar contra ele, você vai se opor à realidade em que todos o que? Se encontram. Só que a solução mais adequada não seria essa. Lutar contra ele, se opor à realidade em que todos se encontram. Não está retomando a ideia inteira do período? Então, aqui, ó, o vocábulo essa tem função anafórica. Por que é anafórica? Porque ele funciona como um termo de retomada. E faz referência à ideia contida no período que? Anterior. Verdadeiro ou falso?
verdadeiro, tá? Então esse item aqui tá certo. Só para você ter uma noção de como é que isso pode ser cobrado na prova. Flávio, por exemplo, tem aqueles exercícios que pede para substituir o pronome relativo. Aí o na qual seria o em que, né? Aqui eu consigo substituir por na qual. A realidade, se opor à realidade em que todos se encontram. Realidade na qual todos se encontram. Por exemplo, pergunta qual o pronome relativo. Aí o em que. Não, o pronome relativo é o a qual, né? A preposição ela apareceu aqui porque ela já existia aqui. Aí você juntou ela aqui, ó. Em mais a qual, na qual. O pronome relativo, ó, se você olhar aqui, ó, nesse quadrinho aqui, ele já vai te falar. O pronome relativo é o qual, a qual, os quais. A preposição não entra. Na verdade, a que já tinha lá, você teve que o quê? Manter. Então, o pronome é o qual, mas quando você tiver uma preposição que já aparecia, aqui, ó, aqui já não tinha uma preposição, então a preposição não era o pronome, ela já aparecia aqui por causa da regência, né? Aí você mantém essa preposição na forma na qual, nos quais, das quais, mas aqui o pronome mesmo continua sendo o quê? A qual. Todo mundo entende? O pronome continua sendo o mesmo. É porque quando é contraído, a gente tende a escrever na questão na qual. Mas o fato de escrever isso também não fica errado. Vamos supor, se eu colocasse assim, ó, o vocábulo em que, só que aí eu não ia escrever vocábulo, eu ia falar o que, gente? Expressão ou a locução, porque não tem mais de uma palavrinha. Então, a expressão em que funciona como que relativo, tá? Esse aqui aí eu não ia tirar o pronome, né? Para não ficar meio feio. Funciona como relativo e retoma no contexto a expressão na o quê? Realidade. Eu ia mudar a forma como eu escrever. Pra não ficar errado. Ainda tem isso. Você não precisa ficar pensando em coisa muito certinha, tá? Mas eu mudaria, né? Tipo assim, eu não escreveria desse jeito, não, que fica feio. Né? Então, assim, colocar o em que ali não faria diferença. Agora, quando é que é mais comum eles colocarem o em que aqui? Você falar assim, ó, a expressão em que pode ser substituída por o quê? Na qual? É mais comum, tá vendo? Para questão de substituição, colocar a preposição do que para questão de o quê? Retomada, né? Aí eu poderia falar assim, a expressão em que pode ser substituída por o quê? Na qual? É mais comum, beleza? Sim, a preposição não faz diferença nenhuma. Todo mundo conseguiu entender? Ter uma base aqui, pelo menos um pouquinho? Para exercer função anafórica, todo relativo é anafórico. Todo relativo. Demonstrativo depende da frase, tá? Então, aí todo pronome pessoal, do caso reto, tem função o quê? Anafórica. Tá? Geralmente você já falou dentro do discurso. Às vezes ele é idêntico, né? Quando você começa assim, eu fiz tal coisa. E aí você não falou antes quem era o quê? O eu. Você sabe pelo contexto. Tá? Mas de uma maneira geral, eles vão fazer retomadas, né? Mas isso aí nós vamos ver ainda, tá? Bom, então aí, agora que você já sabe mais ou menos como é que cai, a gente vai começar aqui os pronomes mesmo. Aí eu vou fazer pronomes pessoais. Eu vou chamar de um, que aí a gente vai seguir numa ordem lá. Mas você sabe que eu vou dar os pronomes relativos o quê? Por último, mas só isso, só vou alterar porque ele vai gastar mais tempo, tá? Então, os pronomes pessoais referem-se às pessoas do discurso. Flávia, o que são pessoas do discurso? Emissor, receptor e o quê? Referencial. Então, refere-se às pessoas do discurso, emissor, que é o quê, gente? Quem fala. Receptor, que é quem o quê? Ouve ou quem escuta a mensagem. Deixa eu tomar
E referencial, que é de que ou de quem se fala. E é comum ter esses travessões aqui e vírgula depois, né? Porque a vírgula está separando itens de o quê? Enumeração. Emissor, receptor e referencial. Não é isso que ela está separando? E os travessões estão separando apostos dentro desta enumeração. Não é isso que está acontecendo? Só não vai ter aqui no último, porque aí eu fechei com travessão e ponto, tá? Então, emissor, quem fala, receptor, quem escuta, e o referencial de que ou de quem o que se fala, beleza? Então, pronomes pessoais, isso, referem-se às pessoas do discurso. Aí eu tenho os pessoais do caso o quê, gente? Reto. Pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ainda tem elas aqui, né? E ela aqui. Então, esses são os pronomes pessoais do caso reto. O que acontece com esses pronomes pessoais do caso reto? Funcionam como sujeito, que é o mais comum, ou como predicativo do o quê? Sujeito. Então, pronomes pessoais no caso reto funcionam como sujeito ou como predicativo do sujeito. Então, eu falo assim, ó, percebi que ela faria o trabalho sozinha. Percebi que ela faria o trabalho sozinha. Qual que é o meu pronome aí, gente? Não é o ela? Então, percebi que ela faria o trabalho sozinha. Então, o pronome que a gente vai ter aqui é ela. Então, funcionam como sujeito ou como predicativo do sujeito. E ele não está funcionando como sujeito aqui, ela faria o trabalho sozinha. Né? Mas aí não tem o pronome escrito, né? Tem que ser só o que está escrito aqui. Ela, pronome pessoal do caso que? Reto. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Você, sou eu amanhã. Quando eu falo você, sou eu amanhã, o eu ali está fazendo função de predicativo do sujeito, né? Então aqui, ó, esse eu aqui é pronome pessoal do caso reto, está exercendo função de predicativo do sujeito. Esse daqui com função de sujeito mesmo e esse de predicativo do sujeito. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, funcionam como sujeito ou como predicativo do sujeito. Então, para a gente estabelecer a função desse pronome, a gente precisa conhecer um pouco de análise o quê? Sintática. Ah, Flávia, você já deu essa parte? Sujeito, predicativo? Já ou não, gente? Não. Mas mudar, pode ficar tranquilo que as informações vão se encaixando, né? Se tivesse um jeito, a gente abria a cabeça do menino e punha tudo no mesmo dia lá dentro, né? Porque as informações, elas são correlacionadas pra caramba. A gente divide só por efeito didático mesmo, porque tem muita coisa que é dependente. É igual quando você pensa em uso de o e de lhe, não depende disso, se tem preposição ou não. Até aí todo mundo sobreviveu? Sim? Aí continuei pensando.
átono, setinha ainda, porque pronomes pessoais, vou chamar de B, na verdade. Pronomes pessoais do caso reto, pessoais, oblíquos. O que acontece com os pronomes pessoais oblíquos? Funcionam como complemento ou adjunto de nomes e de verbos. Então, eles têm função de complemento nominal, adjunta de nominal, adjunta de verbial, objeto direto, objeto indireto. Funcionam como complementos de nomes ou de verbos. Bom, os pronomes oblíquos se dividem em oblíquos átonos e oblíquos o que, gente? Tônicos. O que está acontecendo com pronomes oblíquos átonos? Basicamente, pensei nos átonos, ligam-se ao verbo sem necessidade de quê? De preposição. Então, ligam-se ao verbo sem necessidade de preposição. Esses são os oblíquos átonos. Só que eu vou... Ou ao nome, porque pode ser ao nome também, tá? Ligam-se ao verbo ou ao nome sem necessidade de preposição. Oblíquos tônicos são sempre preposicionados. Isso quer dizer que eles vão ser sempre objetos indiretos? Não. Porque o menino já olha e fala assim, isso não significa que eles vão ser sempre objetos indiretos. Eles podem ser, inclusive, os objetos diretos, o quê? Preposicionados. Então, não tem nada a ver. Então, ligam-se ao nome sem necessidade de preposição. Então, eu falo assim, amou-me muito. Me é um pronome oblíquo que átono, não é isso? E se eu fosse fazer um correspondente tônico, como é que eu vou fazer? Amou o quê? A mim. Muito. Não é um correspondente tônico? Não é isso? Isso daqui é OD, quem ama, ama alguém. E eu sei que eu não te dei isso ainda, tá? E isso daqui, quem ama, ama alguém do mesmo jeito. Isso é um objeto direto, só que é um objeto direto que preposicionado. Mas continua sendo objeto direto do mesmo jeito. O que eu vou ter como pronomes oblíquos átonos? Me, te, si, nos, vos, lhe, lhes, o, a, os, as e variações. O que seriam variações? No, na, nos, nas, não é só isso aqui que é variação? Então, basicamente, só isso e as variações. Pronomes oblíquos tônicos. Mim, ti, si, comigo, contigo, consigo, nós, vós, ele, ela, eles, elas, conosco e o quê? Convosco. Só isso aqui também. Então, o que eu estou te dando todos os pronomes. Os oblíquos funcionam, então, como complementos ou adjuntos de nomes e verbos. Então, tá vendo o que diferencia um oblíquo de um reto? É a função, né? Então, aqui eles estão com função de complementos ou o quê? Adjuntos. E lá, sujeito ou predicativo de sujeito. Os átonos se ligam ao nome ou ao verbo sem necessidade de preposição. E os tônicos são sempre o quê? Preposicionados. E aí eu já estou até imaginando que você já decorou o quê? As preposições. Não é? É por isso que eu falo. Às vezes o menino vai percebendo que uma coisa depende da outra.
No mínimo, você decorou a DIN para compor, né? Os principais. Né? Tem outras, mas se você souber essas daqui já funciona bem. Né? Então, os pronomes oblíquos funcionam como complemento ou como adjuntos. Não existe isso aqui? E aí você acaba precisando disso em outras partes do seu curso, porque na hora que eu te falo assim, todo oblíquo tônico exerce função de objeto indireto? Sim ou não? Não, que eu já te dei até exemplo, né? Pode acontecer de ele ser um objeto direto que preposicionado. O que está falando é que ele é preposicionado, não necessariamente vai ser objeto que indireto. Aí eu estou te ensinando colocação pronominal, por exemplo, que está pertinho de eu te explicar isso. Aí eu vou te falar assim, gente, colocação pronominal é colocação de pronomes oblíquos átonos. Aí o menino fala assim, e o mim? Por que o mim não precisa? E eu não sei o quê, porque o negócio é colocação de pronomes oblíquos átonos. Ou seja, as regras de colocação só se aplicam a esses o quê? Pronomes. Não tem outro grupo, não. Entendeu? Aqui eu costumo falar com vocês que é POA, pronome oblíquo que átono, e aqui é pote, pronome oblíquo tônico. Só para você já ir acostumando com essas siglinhas também. Então, colocação de pronome oblíquo átono. É bem específico, né? Aí me falou assim, a Flávia falou que não pode começar a frase com pronome. Eu não falei isso, não. Aqui, ó, eu fiz isso. Eu não falei essa besteira. Aqui, começamos com qual pronome? Eu. Né? Não posso começar a frase com pronome oblíquo o quê? Átono, me disse a verdade, me contou o que aconteceu. Aí o menino já troca as regras e ainda fala que foi você que ensinou. Né? Você vai se ferrando junto com o menino. Não acontece isso ou não acontece? Porque ele não fala o que você falou, ele fala o que ele o que entendeu. Né? É o telefone sem fio. Né? O menino nem olhou o que está escrito, não. Bom, então esse daqui é o B. Aí você tem o C, que são os pronomes de tratamento. O que acontece com os pronomes de tratamento? Indicam formalidade, com exceção de quem? Isso, com exceção do pronome você. Só ajeitar aí, Robson. Então, indicam formalidade no discurso. Então, quando a gente coloca um pronome de tratamento, o que a gente está indicando é formalidade dentro do discurso, com exceção do você. Isso quer dizer que o pronome você ele é coloquial, não é isso? Cuidado para não escrever exceção com 2 S, que acontece. Então, o você é um pronome coloquial, é uma marca de oralidade, que já é uma coisa que geralmente até cai em prova. Só de ter o você lá já significa que é uma marca de o quê? Oralidade. É um traço de informalidade, não é isso? E os outros indicam formalidade. Bom, aqui eu tenho assim, ó, os pronomes de tratamento, que eu já vou te dar algumas regrinhas. Os pronomes de tratamento, eles são de qual pessoa? São de segunda pessoa, mas concordam em qual? Isso aqui você vai ver em concordância de novo, mas é bom já ter aqui isso.
mas concordam sempre em terceira pessoa. Em gênero, eles concordam com o quê? Com o sexo da pessoa a que se referem. Se for mulher, senhora. Então, os pronomes de tratamento são de segunda, mas concordam sempre em qual pessoa? Terceira. Então, eu faço uma frase assim, ó. Vossa Excelência está ciente de suas obrigações. Posso falar de vossas obrigações? Sim ou não? Não. Porque Vossa Excelência, terceira pessoa, que no está, e suas obrigações. Se eu falasse assim, ó, está ciente de vossas obrigações, ou se eu falasse assim, ó, estáis, também estaria o quê? Errado. Então, Vossa Excelência está ciente de suas obrigações, não é isso? Aqui, ó, se eu pensar em gênero, ó, Vossa Senhoria anda preocupado com suas responsabilidades. Eu sei que é homem ou mulher? Eu sei que é homem, né? Ah, não dá para saber. Dá sim. Vossa Senhoria anda preocupado com suas responsabilidades. Dá para ver nitidamente que é homem. Não dá, gente? Então, Vossa Senhoria anda preocupado com suas responsabilidades. São duas regiões do país que eles usam mais a segunda pessoa. Alguns estados do Nordeste, Maranhão, né? E o português lá é até falado mais próximo do português de Portugal, ou seja, mais formal. No Atlas Linguístico, o Maranhão é apontado como lugar onde se fala o português mais próximo do formal, tá? E no sul do país também, uma influência da segunda pessoa muito boa. Aqui no Sudeste é o seguinte, o único que usa o tu é o carioca, só que o carioca usa o tu combinado com a terceira. Tu vai, tu fica, ou seja, fazendo erro de concordância em todas as frases. Né? Não é? Fala assim, tu encontrou, tu foi, ou seja, ele usa o pronome na segunda, mas o verbo que? Na terceira. A gente aqui em Minas, a gente usa o você. Aí, ou seja, pronome de tratamento, ele é de segunda, mas concorda o quê? Em terceira. Então, a nossa concordância fica certa. Você foi, você encontrou. Aí o estado deve ser estado. Vossa Excelência é muito importante. Mas não pode fazer Vossa Excelência és, né? Fica errado. Fica errado. Vossa Excelência é. No português tem que ser concordância com o pronome de tratamento em o quê? Terceiro, uso. Só não é normal eles usarem o Vossa Excelência, eles usam o es. Mas eles falam tu o quê? És. Mas aí tá certo, não tá, gente? Tu és, tá certo. O problema é só o pronome de o quê? Tratamento. Beleza? Pronome de tratamento. Então, em gênero, eles concordam com o sexo. Se fosse mulher, aqui eu sei, pelo que está escrito. Vossa Senhoria anda preocupado. Eu sei que é homem. Se fosse Vossa Senhoria anda preocupada, eu saberia que era o quê? Mulher. O mais problemático para nós é isso aqui, ó. Porque a gente fala assim, Vossa Senhoria anda preocupado com vossas responsabilidades. Não pode. Vossas responsabilidades estaria errado. Tem que ser o quê? Suas. Quer ver, ó? Uma coisa que nós falaríamos... Preciso dizer a você que te amo. Declaração de amor reprovada. Não pega que essa pessoa não vai ser servidora, né? Porque ele misturou você e o ti na mesma o quê? Frase. Isso, não pode. Preciso dizer a você que o amo, o que a amo. E se falar lhe, tá errado também. Porque aí errou regência. Então não vai passar, né? Primeira coisa, você pergunta para a pessoa, me ama? Faz uma declaração de amor. Aí avalia, vê se vale a pena pegar. Né? Isso aí você vai ficar sozinho também, né?
Preciso dizer a você que o amo e que a amo. Não acho que a pessoa tem que pegar qualquer coisa, não. Obviamente, você tem que selecionar. Mas tem que ter um cuidado para não ser, como é que fala? Exigente por demais e acabar ficando sozinho. Eu falo, gente, até os 30, a gente dá uma escolhida, a gente, né, tem uma... Agora passou dos 30, a gente dá uma, como é que eu posso dizer, flexibilizada. Não quer dizer que você vai pegar qualquer coisa de jeito nenhum, porque tem coisas que não se aceitam. Uma pessoa que não trabalha, um desvio de caráter grave, essas coisas não. Tem gente que não trabalha e não é uma pessoa? Não, se não estiver trabalhando é diferente de uma pessoa que não trabalha no sentido de que não gosta de trabalhar. Tipo, vulgo, encostado, que quer gigolar em você. Tem muito, filho. Ai, gente, é sempre o Robson com as ideias dele. O pessoal do online ele tá falando que há muitas pessoas que não gostam de trabalhar e são ótimas pessoas. Eu sei, Robson, mas a questão é que a gente não faz só o que a gente gosta. Imagina que você arruma um homem ótimo, aí todo dia você rala pra caramba e aí nada. Não tem jeito, isso. Vai indo, você vai. Daí 2 anos e 6 meses, quando a paixão acabar, você vai ter vontade de matar a pessoa. Essa que é a verdade. Né? Não, pelo menos tem que gostar de trabalhar, não precisa ganhar bem, não. Olha o que a gente falou. Uma pessoa que gosta de trabalhar, uma pessoa proativa. Não necessariamente uma pessoa, como é que eu posso dizer, que ganhe bem. Aí uma coisa que não há a menor necessidade. Um ganha bem, o outro ganha mal, soma tudo, tá ótimo. Não vai adiantar, porque ele vai virar ao vivo para a chefe dele e falar assim, pelo menos ele falou que ganha bem, né? Olha que bom. Falou, eu ganho bem, não gosto de trabalhar, mas eu não sou uma pessoa. Eu sei, Rose, que você não é uma pessoa e você já me disse infinitas vezes que não gosta de trabalhar. Eu entendo você, né? Por isso que a gente colocou algumas folgas para você durante a semana, colocamos folgas no fim de semana. O dia que eu não gravo, você tá de folga para você não me... Como é que fala? Para você não me largar, né? Olha como é que a gente está negociando bem. Estamos. Terça-feira ele não trabalha, sábado ele não trabalha. Agora, o dia que eu não gravo, ele fica de folga para ele treinar para o campeonato de escalada. Okay? Tá flexível o horário. Segunda ele só trabalha à tarde, né? Não trabalha nem de manhã nem à noite. Dá para você treinar para essa escalada infinito. E você trata de ganhar também, né? Porque senão você vai trabalhar todo dia esse mês que vem. Fala. Quem? Olha. Gente, nós começamos com um ano assim, que nós estamos precisando. É bom que eu já aproveito e falo o ano. 2019 está com um pouquinho de tragédia em excesso. Senhora, Jesus amado. O UOL Notícias, né? Gente, pior é que parece que não, mas principalmente ele funciona melhor no Android do que no iPhone, o UOL Notícias. O UOL Notícias no Android ele é ótimo, é uma coisa impressionante. Quem gosta de iPhone tem esse problema, né? Mas ele no Android ele funciona melhor. Ultimamente eu estou gostando mais de Android, porque as funcionalidades de certos aplicativos são muito mais adequadas. Vocês falam assim, mas o iPhone, isso fica igual a Júlia lá em casa, defendendo o iPhone. Aí outro dia eu falei com ela assim, Júlia, defesa tem limite. Tira uma foto com o seu celular e tira uma foto com o Samsung. Você vai ver que é muito melhor. Qualidade de foto. Mas não sei o quê. É muito melhor. Filma com o Samsung que você vai falar assim, é 1000 vezes melhor. Esse é meu gosto, tá, gente? Quem quiser também ter iPhone. Até ali tudo bem? Foram nos pronomes de tratamento. Estou continuando pronomes de tratamento, mais uma bolinha. Aqui, ó. Não tem de vez em quando você não tem que trocar vossa versus sua? Tipo assim, quando é que eu uso vossa excelência e sua o quê? Excelência. Não tem isso? Vossa, sua. Aqui para falar sobre a pessoa. E sua para falar o quê, gente? Diretamente com a pessoa. Então, vossa para falar com a pessoa e sobre sua pessoa. Sobre a pessoa, beleza? Você lembra assim, ó, o S de sua, sobre.
O V de vossa com você. Porque quando você fala com a pessoa, você está falando com você. Só para você lembrar, né? Então, o S de sua está falando sobre a pessoa. E o vossa está falando diretamente com a pessoa. Então, eu falo assim, ó, Sua Excelência... Então, aqui, ó, Sua Excelência, o presidente, deseja vê-lo em breve. Eu estou falando com o presidente ou sobre ele? Sobre. Não tá fácil de ver que é sobre ele, gente? Né? Beleza? E eu falo assim, ó, Vossa Excelência, na função Então, aqui, ó, Vossa Excelência, na função de chefe de Estado, pretende rever a corrupção no país? Dá para ver que eu estou falando com o quê? Com o presidente. Aqui, ó, Vossa Excelência, aqui eu estou falando com o presidente. Que o atual presidente, Jair Bolsonaro. E nós já estamos em 2019. Sua Excelência... Mas, gente, eu entendo a angústia do menino do online, vocês estão me vendo aqui. Concorda comigo? Os meninos não. Então é diferente. Eles falam assim, será que isso aí não é uma coisa aproveitada? Não, não é aproveitada. Inclusive, eu vou ter mais 2 turmas só nesse primeiro semestre. Vou começar outra depois do carnaval. A gente tem que dar aula, tem que trabalhar, gente. Quer ganhar dinheiro? Trabalha. Preparação permanente, FCC e CESP. Que aí são umas turmas mais avançadas um pouco, né? Pra usar banca, é outro perfil, né, gente? Mas assim, tem que ter uma base, não tem? Eu sempre falo com o menino, você também vai pegar uma preparação permanente, não tem base nenhuma, você vai ficar me dando trabalho. Aqui é sobre. Né? Não sabemos quem faz as provas da área fiscal ainda, né, gente? Não foi divulgado isso. Pode ser tanto o CESP quanto o quê? A FCC. A única coisa que a gente sabe é que a ESAP não vai fazer mais prova. Mas vamos falar a verdade, ela pode mudar de ideia até lá? Pode. Você não sabe, né? No fundo, não sabemos. A ESAP tem a banca dela. Ela mesma tem uma banca. Né? A última vez que ela terceirizou no concurso da ANAC, sabe quem fez a prova? A Consulplan. Só para vocês terem uma ideia. Ela vai administrar o concurso, né? Então, ela vai indicar uma banca que vai fazer. Então, vossa, para falar diretamente com a pessoa, e sua para falar o quê? Sobre a pessoa. Deu para entender pelos exemplos aqui? Então, isso aqui também é muito cobrado ou pouquíssimo cobrado? Pouquíssimo cobrado. Além disso aqui do pronome de tratamento, eu te sugeriria decorar para quem que algumas formas são empregadas. Tipo assim, Vossa Excelência, eu uso para o presidente da República, não é isso? Presidente do Congresso, para juízes, desembargadores, altas autoridades militares, não tem lá, tipo, para quem que a gente usa? Vou fazer o seguinte, aí o Robson vai anotar ali, eu vou colocar uma tabela de abreviaturas e de uso dos pronomes de o quê? Tratamento. Vai estar com esse nome, pronomes de tratamento, uma tabelinha para você decorar. No livro Português Complicado também tem. Então, quem tem o livro também pode olhar no livro, não precisa nem de imprimir o quê? A tabela, mas vou deixar no online uma tabela, porque às vezes aqui é uma coisa facilitada. Porque isso aqui não adianta eu ficar escrevendo no quadro, porque é uma coisa para você fazer o quê, gente? Decorar. Não tem nada para você entender. Você vai poder discutir comigo assim, governador, eu não quero chamar o governador de Vossa Excelência. O problema é seu, na prova se cair tem que ser. Não é isso? Eu não concordo da abreviatura de Vossa Excelência, se é XA. O problema é seu, continua sendo. Plural dessa abreviatura, VEXAS. Não tem outra coisa. Flávia, mas se for, por exemplo, Vossa Magnificência, que é para reitor, VMAGA. E o plural,
magas. Assim. Ah, Flávia, mas se for Vossa Alteza. Vossa Alteza, abreviatura, sim. E o plural vai ser assim, ó, VVAA. Você vai ver que quando é maiúsculo vai estar isso aqui. Não é uma questão muito caidora de com força o quê? Mesmo. As coisas mais importantes de pronomes de tratamento se referem à concordância. Eles são de segunda, concordam em o quê? Terceira. Isso é o que mais cai. Só que assim, pode dar a louca e cair uma coisinha pequenininha dessa. Pode dar a louca e perguntar assim, a abreviatura correta de vossa magnificência é VMAGA, VM. Pode cair ou não pode? Pode. É menos comum, tá? Que eu já te falo assim, qual que é a necessidade de eu decorar? Pequena. Não, nenhuma não. Já vi prova com isso. Aqui, mas é pequena, frente a outras o quê? Possibilidades. Mas eu já vi coisa assim. Eu adoraria falar assim, isso nem precisa. No livro, se você quiser olhar no livro Português Complicado, né, tendo o livro, o menino pode olhar. Da página 64 a 67 se encontra isso. Ah, você fica decorando as páginas? Claro, vai promover o livro. Que isso não, né? Mas assim, aquela coisa, cai pouco. O que mais é importante aqui? Terceira pessoa. Dois pronomes possessivos. Flávia, que dois é esse? É dois. Pode ficar tranquilo. Então, quando a gente pensa nos pronomes possessivos, eles indicam o quê? Posse em relação ao discurso. Então, pronomes possessivos vão indicar posse em relação aos discursos. Pronomes possessivos, meu, minha, seu, sua, teu, tua, só coloquei fora da ordem, nosso, nossa, vosso, vossa e plurais, não é isso? E variações, que nesse caso aqui, variações a gente está falando basicamente de o quê? Plural. O que me interessa dos pronomes possessivos, tá? Eles concordam em número e pessoa com o consequente. Consequente é quem vem antes ou depois? Depois. Mas retomam sempre um termo que então, pronomes possessivos concordam em número e pessoa com o consequente, mas retomam sempre um termo antecedente. Todo mundo tem essa noção, né? Porque na relação de posse é isso que acontece. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a Flávia tem 3 filhos. Ponto. Seus filhos são lindos. Verdade, tá, gente? Puxaram mamãe, todos. Então, seus filhos são lindos. O que vai ser esse seus? Seus está se referindo a qual palavra? Lá vem assim, ó, seus igual a... Aí o que vai ser? O menino tem mania de falar que é filhos. Quer dizer que ele leu e não entendeu nada que eu falei. Olha aqui. Seus está concordando com filhos, mas ele retoma termo antecedente. É só você perguntar assim, filhos de quem? Só você perguntar isso. Filhos de quem? Você pergunta para o consequente assim, ó. De quem? Você vai ter a resposta do antecedente. A Flávia tem 3 filhos. Seus filhos são lindos. Filhos de quem? Da Flávia. Tá vendo que o seus está retomando Flávia? Por que dá essa confusão toda? Porque um está no feminino, singular, e o outro está no masculino, plural. Por isso que eu estou te explicando, que ele concorda com quem vem depois, mas retoma quem vem o quê? Antes. São 2 relações independentes aqui. Todo mundo consegue perceber? Aqui, ó, seus filhos. Filhos de quem? Da Flávia. Tem uma questão de prova que eu achei bem interessante, que vinha uma frase assim, ó. É
é preciso vencer o capitalismo, mais ou menos essa frase, tá? E seu duplo. Aí ele colocou assim, o socialismo. Aí ele foi lá e fez uma questão falando assim, o pronome seu se refere a... Todo mundo foi lá e quis responder que o seu era o quê? Socialismo. Mas foi uma febre. Mas é o duplo de quem? Duplo do capitalismo. Então aqui, ó, é preciso vencer o capitalismo e seu duplo. Duplo de quem? Do capitalismo. Filhos de quem? Da Flávia. Não tem como retomar quem está depois. Vocês entendem isso? Então, seu duplo, duplo do capitalismo. Mas na hora de ler, a gente fica tentando achar que é com quem ele o quê? Concorda. Por isso que tem que ficar claro para você que ele concorda com quem vem depois. Mas está sempre se referindo a quem vem o quê? Antes. Aqui, ó, a televisão e seus programas obscenos impedem o crescimento do país. A televisão e seus programas obscenos, seus os programas de quem? Da televisão. Não tem nada contra o programa obsceno, não, tá? Uma frase inventada. Então é preciso vencer o capitalismo e seu duplo. Duplo de quem? Do capitalismo. Conseguiram ter essa noção? Não é um negocinho meio perigoso? Fica distraído, erra, né? Bom, então os pronomes possessivos indicam posse em relação à terceira pessoa do discurso, e tem isso aqui. Ocasionalmente, mas isso aqui até que cai bastante em prova, os pronomes possessivos de terceira pessoa impõem ambiguidade a quê, gente? Ao discurso. O que é ambiguidade? Mais de um sentido, não é isso? Então, impõe ambiguidade, que é duplo quê? Sentido. Sempre vai dar ambiguidade? Não. Ocasionalmente, porque dependendo da frase não tem nem jeito, tá? Então, ocasionalmente, os pronomes possessivos de terceira pessoa também não são todos os pronomes, são só os de o quê? Terceira pessoa. Então, ocasionalmente, os pronomes possessivos de terceira pessoa impõem ambiguidade ao quê? Discurso. Não pode acontecer isso? Então, eu falo assim, ó. José, um pintor matou um pedreiro em sua casa. Sua casa, casa de quem? Do pintor, do pedreiro, sei lá, né? Então, sua casa aqui, você pode ter assim, sua casa pode ter sido na casa do pedreiro, pode ter sido na casa do pintor, e ainda existe a possibilidade de ser na casa do José, que não é o pintor, né? Porque senão teria outra vírgula depois de pintor. Não é essa tribígua a frase, né? 3 sentidos, né? José, um pintor matou um pedreiro em sua casa. Você só não sabe que casa que esse pintor morreu, que o pedreiro morreu, né? O professor deseja apenas que o aluno entenda seu texto. Pode ser o texto do professor ou o texto quê? Do aluno. Ou ainda pode ser de uma terceira pessoa, né? Que tá, por exemplo, o texto da Flávia. Flávia, o professor deseja apenas que o aluno entenda seu texto. O texto que a Flávia escreveu para o professor e para o aluno. De alguém que está fora, né, do discurso. Então, ocasionalmente, os pronomes de possessivos de terceira pessoa impõem ambiguidade. Por isso que a gente fala que na redação a gente deve evitar o uso de pronome possessivo de terceira pessoa, porque ele é ambíguo por natureza. Então, você corre um sério risco de fazer uma besteira, né?
Eu nunca vi alguém tão sincero igual o Robson, né? Tem, tudo bem? Conseguiram pensar nisso aqui? Deixa eu apagando lá. Aqui, então, você pode fazer uma setinha para o aluno. Então, de pronome possessivo, isso aqui é o mais o quê? Importante. Depois a gente vai estudar uma outra coisa, que alguns pronomes oblíquos, me, ti, si, nos, vos, eles podem ter valor o quê? Possessivo. Mas eu gosto de dar isso na parte de análise sintática, porque eu já associo com a função. Então, estou pensando nos pronomes indefinidos. O que acontece com os pronomes indefinidos? Referem-se de modo que... Então, referem-se de modo vago, impreciso aos seres, que são os pronomes indefinidos. Eles se dividem em variáveis, só para você ter uma base. Então, eles se dividem em variáveis, que tem flexão, muito, muito, muitos, quaisquer, todos, alguns, nenhuns, né? E invariáveis. Você já viu que algumas palavrinhas dessas podem ter função de advérbio? Lembram disso? Aqui me interessa fazer algumas referências aqui sobre certos pronomes. Esse daqui, esse daqui, esse. Ou seja, eu preciso te dar algumas informações ali, porque eles podem mudar de sentido ou de classe. Então, dentro de pronomes indefinidos, nós vamos fazer algumas observações, tá? Bastante, a observação que a gente já tinha para o bastante, para o muito, a gente já até colocou que pode ser advérbio. Eu posso até repetir essa também, não tem problema. Que aí vai juntar essas palavrinhas aqui, ó. Muito, pouco, bastante, mais e o quê? Menos, né? A gente pode fazer porque não... antes sobrar do que faltar. Então, aqui a gente está em observações. Todas essas observações estão dentro de o quê, gente? Pronomes
indefinidos. Então, vou começar pelo qualquer aqui, ó. Antes do substantivo, ele é pronome o quê? Indefinido. Após o substantivo, o qualquer ele vira o quê? Adjetivo e assume valor pejorativo. Então, nesse caso do qualquer, ele muda de sentido e de o quê, gente? Classe. Todo mundo consegue perceber que ele está mudando de sentido e classe? Então, esse daqui está mudando os dois. Então, aqui, ó, qualquer homem faz isso. Qualquer homem no sentido de todo homem, não é isso? Qualquer um vago, impreciso. Aí se eu falo assim, ó, um homem qualquer faz isso. O que eu quero dizer com um homem qualquer? Reles, desprezível. Todo mundo consegue ter a noção? Um homem qualquer não seria um homem de pouco valor? Um homem qualquer no sentido de um homem de pouco que valor. Bom, aí eu tenho todo. O que acontece com o meu todo? Vou aproveitar até te explicar que o todo ele pode ser advérbio, ocasionalmente, beleza? Então eu tenho todo, pronome o que? Indefinido. Sem artigo. Todo adjetivo com artigo. Isso só vale para o todo e para o toda, no singular mesmo, tá? E ainda posso ter um todo advérbio como advérbio, o normal é ele variar ou não variar? Não variar. Ah, Flávia, mas eu já vi autor que aceita, porque é doido. Porque poder não pode, não. Então, todo, pronome indefinido sem artigo. Então, eu falo assim, ó. Todo país vota. Todo país vota no sentido de o quê, gente? Qualquer país. Então, todo sem artigo equivale a qualquer. Todo com adjetivo, como adjetivo, né? Você coloca um artigo, a gente está falando todo no sentido de inteiro. Então, eu falo assim, ó, todo o país vota. Todo o país vota quer dizer um país o quê? Inteiro. Não é todo o país no sentido de um país inteiro? Todo o país vota. Um país inteiro. Não é diferente o sentido? Beleza? Aqui, ó. O local estava todo sujo. Aí, completamente, inteiramente, o quê? Sujo. Funciona como advérbio. Só que de vez em quando a gente vê uma frase assim, ó, a casa estava toda molhada. É isso aqui, ó. Estava completamente o quê? Molhada. O certo seria a casa estava todo molhada. Só que aí, nesse caso, em vez de você falar a casa estava toda molhada, é melhor você falar a casa estava o quê? Totalmente, completamente, para a frase não ficar ruim. Se você falar o certo não precisa ser feio, né? E nem gerar estranhamento em quem está ouvindo. É só você trocar. Né?
Mas se tivesse escrito a casa estava todo molhada, tá certo, não tá, gente? Todo molhada, advérbio. Totalmente, inteiramente. Não estaria correta a frase? Né? Então, todo país vota, qualquer país. Adjetivo com artigo, então todo o país vota. Um país o quê? Inteiro. E advérbio modificando o adjetivo. O local estava todo sujo, a casa estava toda molhada. No sentido de inteiramente, completamente. Beleza? No caso do algum, ele só muda de o quê? Sentido. Então, vou colocar aqui, ó. Algum. Antes do substantivo, ele tem um valor o quê, gente? Positivo. Então, algum antes do substantivo tem um valor positivo. Algum após o substantivo vai ter um valor como? Negativo. Então, eu falo assim, ó, homem algum esteve no local e algum homem esteve no local. Algum homem esteve no local. Algum homem quer dizer, teve homem lá? Sim. Então, por isso que a gente está falando que é um valor positivo. Teve o homem. E homem algum esteve no local, e aí? Aqui ele tem um valor o quê? Negativo. E não pode falar homem nenhum, não, tá? Você fala nenhum homem ou homem o quê? Algum. Nenhum é para usar antes do substantivo. Põe uma observação assim, ó. Nenhum é antes do substantivo. Se for você usar depois, é para você usar qual? Algum. Então, nenhum homem esteve no local. Não pode falar homem nenhum. Aí tem que ser homem o quê? Algum. Todo mundo tá entendendo o que eu tô falando? Então, nenhum é para usar antes do substantivo, não é para usar depois. Coisa alguma me interessou. Não posso falar nenhuma coisa, eu só não posso falar coisa o quê? Nenhuma. Que a gente adora, né? Então, nenhum, só uma observação ali, ele tem que ser usado antes do substantivo. E ele vai ter sempre o valor de zero, né? De negação. Então, se eu falasse homem nenhum, estaria certo ou errado? Errado. Pô, assim, ó, pra você lembrar. Não pode ser homem nenhum. Tem que ser nenhum o quê? Homem. Então, aqui, ó, certo e diversos. O que eu tenho para falar do certo e diversos? Antes do substantivo, o que eles vão ser? Pronomes o quê? Indefinidos. E depois do substantivo, o que eles vão ser?
adjetivos. Então, certo e diverso antes do substantivo pronome indefinido e depois do substantivo adjetivo. Então, eu falo assim, ó. Certas pessoas são inteligentes. E falo, pessoas o quê? Certas são inteligentes. Certas pessoas e pessoas o quê? Certas. Certas pessoas no sentido de o quê, gente? Algumas, não é? E pessoas certas, aí já é no sentido de o quê? Específicas. Beleza? Bom, aí eu posso fazer também o diversos. Eu falo assim, ó, diversos rapazes foram ao evento. Diversos rapazes no sentido de o quê, gente? Vários. Né? Diversos rapazes no sentido de vários. E se eu fizesse ao contrário, rapazes diversos foram ao evento. O que vai ser rapazes diversos? Variados. Rapazes diversos, um louro, moreno, ruivo, não é isso? Rapazes diversos no sentido de variados. Diversos bombons é diferente de bombons do quê? Diversos. Mas nos dois casos a gente ficaria feliz. Diversos bombons, muitos. E bombons diversos, sortidos, variados. Rapazes diversos foram ao evento. Diferente um do outro, entenderam? Especificado. O vário ali é só para você saber que existe esse trem. Porque a gente olha para a palavra e acha que só existe o quê? Vários. Então, na verdade, essa palavra vário, ela varia. Então, você tem isso aqui, ó. Vário, vária, vários e várias. Então, existem as 4 formas. Você só precisa saber isso. Ah, mas como é que eu uso? Concordando com o substantivo. Vária mulher, várias o quê? Mulheres. Ah, mas é muito feio falar vária. É só você não usar, né? Mas que existe, existe. É igual obrigados e obrigadas. Existe. O problema é cair na prova e você achar, supor que o trem tá o quê? Errado. Desde que esteja realizando concordância com o substantivo, vai estar certo, tá? Então, deixa eu colocar um exemplo mais chocante, assim, ó. Várias vezes, esse exemplo é do Machado de Assis. Várias vezes ouvi aquela mulher chorar. A mulher era Capitu. Várias vezes. Quer dizer, mais de uma o quê? Vez. E eu poderia escrever várias vezes? Sim. E alterar o sentido? Não. Ele pode até te perguntar isso. Ele pode perguntar, por exemplo, aí, se fosse para ele te perguntar, ia estar escrito aqui várias ou várias? Várias. Ia estar várias vezes. E ele ia te perguntar assim, pode substituir gramaticalmente correto várias vezes por várias vezes? Aí o que você vai responder? Sim. A Flávia falou que pode, pode. Só é feio. Mas o sentido, inclusive, era o mesmo. Aqui, ó. Havia muito homem no local. Havia muitos homens. Não dá o mesmo sentido no singular ou no plural? Então, tem palavra que ela já guarda essa carga semântica de plural. O muito serviria no mesmo caso. Havia muito homem, havia muitos homens. Só que o muito você acha estranho? Não, porque você já acostumou. Para que a gente acha, porque a gente não usa, né? Bastante, muito, pouco, mais, menos. O que a gente sabe sobre essas palavras? Podem ser o quê? Advérbios, quando modificam o quê? O verbo, o adjetivo ou outro quê? Advérbio.
Então, advérbios quando modificam o verbo, o adjetivo ou outro advérbio e podem ser pronomes o quê? Indefinidos. Quando são pronomes indefinidos, referem-se a quem? Ao substantivo. E o bastante ainda tem uma particularidade que após o substantivo ele terá a função o quê, gente? Adjetivo. Não tem essa particularidade? Então, vou exemplificar com bastante, que aí ela falava bastante no tema. Ela falava bastante no tema no sentido de falava o quê? Muito. Não é bastante, não é o tanto que ela falava? No caso de pronomes indefinidos, já ouvi isso bastantes vezes. O que quer dizer isso? Muitas vezes. E vou dar esse exemplo de função adjetiva. Já tenho problemas bastantes. O que quer dizer problemas bastantes? Suficientes. Eu tenho problemas bastantes. Essas coisinhas caem pouco, no geral. O problema é que mesmo caindo pouco, por exemplo, assim, ó, outro dia eu vi uma questão de todo e toda na prova da FGV. Tinha uma questão lá só de uso de artigo, perguntando onde é que a frase ficava incoerente. Aí, da mesma forma, para cair no Instituto UCP, né? Vai ser mais difícil encontrar uma questão com esse tipo de perfil aqui em quais bancas, gente? CESP, FCC. Ela não está tão preocupada com esse tipo de detalhe. Né? Tipo assim, é como se fosse esse primeiro bloco aqui menos comum. Mas no meio aparece. Não, aparece. E assim, é igual eu falo, às vezes não cai diretamente, mas indiretamente para saber uma questão de crase. Não se usa crase antes de pronome indefinido. O menino não sabe quais são os pronomes indefinidos, no fundo ele não está entendendo nada. Não é? Você às vezes precisa daquilo ali para ter um suporte, tá? Quem está mais avançado, e claro que já domina bem. Então, nós acabamos esse primeiro bloco. Isso aqui, tudo que a gente está vendo, são noções gerais do quê? De pronomes. Todo mundo está pegando? São coisas mais gerais que caem mais nessas bancas menores mesmo, igual a FGV, Instituto UCP, essas bancas assim. Consuplan, né?